de Lucas, no capítulo 1. Faz o seguinte, não precisa abrir não, eu leio aqui e você escuta. Na minha Bíblia está escrito assim: no sexto mês de gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel à cidadezinha de Nazaré, na Galileia, a uma virgem prestes a se casar com um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Ao entrar, o anjo disse a ela: alegre-se, como você foi agraciada pelo belo agir de Deus, Deus está com você. Ela ficou perplexa, pensando muito nas palavras do anjo, mas ele a tranquilizou: Maria, não há o que temer, Deus preparou uma surpresa, você vai engravidar, dará à luz a um filho, e irá chamá-lo Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono do seu pai Davi. Ele governará a casa de Jacó para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: mas como, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo se a envolverá. O filho que você dará à luz será chamado Santo Filho de Deus. E saiba que sua prima Isabel engravidou, apesar da idade. Todos acharam que ela era estéril, e agora está no sexto mês de gravidez. Como você pode ver, para Deus nada é impossível. Você pode repetir comigo? Para Deus nada é impossível. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: para Deus nada é impossível. Amém. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, e eu peço que nessa noite o Senhor fale conosco aqui, nesse dia tão memorável, Dia das Mães, que só possa falar sobre essa mulher, Pai. Essa mulher que teve a capacidade de gerar um menino que mudou a história da humanidade, que dividiu a história entre antes e depois da sua vinda. Que a tua graça nos envolva nessa noite, e que possamos ser alimentados no nosso espírito. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. O texto que eu acabei de ler conta a história de um casal. Maria, segundo alguns estudos, dizem que ela tinha entre 13 e 15 anos de idade, nesse momento quando o anjo falou com ela. Maria, ela estava prometida, já estava compromissada com José, um carpinteiro. Maria não era rica, apesar de ser da linhagem de Davi. Maria não era famosa, Maria não era de uma linhagem direta sacerdotal. Maria, ela era uma mulher anônima, vivia num povoado chamado Nazaré, ao norte de Jerusalém, especificamente já fazendo fronteira com outro país da Palestina, no finalzinho. A cidade, a região da Galileia, era muito mal vista pelos judeus, pela proximidade com outros povos, e por isso as influências que às vezes sofriam. Essa cidade, essa pequena aldeia chamada Nazaré, era a habitação de Maria e de José, um carpinteiro também anônimo, que ninguém conhecia. Na época, diferente de hoje, os casamentos eles eram arranjados pelas famílias. As pessoas elas não tinham a liberdade de escolher com quem elas iriam se casar. E o texto diz que ela já estava compromissada com ele. Em algumas traduções dizem que eles já haviam preparado todas as coisas, e que só faltava acontecer mesmo a festa. E isso faz com que eu pense que provavelmente José estava juntando recursos para produzir uma festa
que uma festa judaica, não sei se você conhece, principalmente de casamento, normalmente ela dura 7 dias de festa direto. E José ainda tinha um problema do dote, porque todo homem que desejasse se casar com uma mulher, ele precisava pagar um dote. E o texto diz que estava tudo bem, eles iriam se casar logo em breve, até que um anjo, e o nome do anjo era Gabriel, ele visitou Maria. E eu queria que você se colocasse no lugar de José. De repente o anjo visita Maria e diz para ela que ela é agraciada, e diz para ela que Deus tem um propósito na vida dela e que ela vai gerar uma criança, que vai ser o salvador da humanidade. E ela pergunta para o anjo: mas como vai ser isso? Eu sou virgem. E ele diz: fica tranquila, vai ser através do Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. O anjo não dá muitas instruções, o anjo não responde muitas perguntas, o anjo simplesmente fala isso. E o texto dá a entender que logo depois que isso aconteceu, ela foi em direção onde se encontrava sua prima Isabel, que já estava com a gravidez avançada de João Batista, aquele que seria o precursor do Messias. E ao chegar lá e saudar Isabel, o seu ventre saltou, e ela entendeu naquela hora de que Maria estava já grávida do Espírito, através do Espírito Santo de Jesus. O texto diz no Evangelho de Mateus, que quando José ficou sabendo disso, José terminou o namoro dela, com ela, terminou o noivado com ela. Só que, segundo a cultura judaica, uma traição poderia ser sinônimo de morte, porque segundo a lei mosaica, alguém que fosse pego num ato de adultério, ou que tivesse testemunha sobre isso, seria apedrejado, sentenciado a ser morto por apedrejamento. José poderia facilmente levar isso à sinagoga, e através do próprio testemunho de Maria, do que ela havia dito para ele, sentenciá-la à morte. José também poderia, de alguma maneira, ter conversado com os pais de Maria, ou com algumas outras pessoas sobre isso, mas o texto diz que José, ele se calou, ele resolveu guardar Maria, mesmo não acreditando nessa história. E aí eu me dirijo a você que está aqui, você que é casado, você que é casada. Nos dias de hoje, você imagina a gente compreender uma coisa como essa? Isso é incabível, irmãos. Agora, a gente levar isso para um tempo onde isso aconteceu, onde uma mulher, ela era de uma sociedade totalmente que excluía as mulheres elas não eram nem contadas. Todos os milagres que Jesus fez, se você observar nos evangelhos, vai dizer que Jesus alimentou uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. As mulheres e as crianças não eram contadas. A mulher, ela não tinha poder nenhum, ela era um objeto de troca, de venda. A mulher, ela não tinha nenhuma atribuição de trabalho no templo, naquilo que era concernente a uma relação com o divino, nada disso. Deus, ele falava diretamente com os homens, em alguns momentos falou com as mulheres, mas segundo uma cultura da época, não se imaginava que um anjo poderia aparecer, porque não era de costume um anjo aparecer e falar com ninguém naquela época. Deus, ele ficou 400 anos sem falar com o povo, e também o anjo aparecer e falar justamente com uma mulher sozinha, isso seria incompreensível, isso seria incabível. E aí Maria, feliz da vida, ela chega para o noivo dela, e ela diz o seguinte: olha José, eu tenho uma conversa para ter com você, é um assunto sério, mas eu tenho certeza que você vai entender. E aí Fabinho, imagina sua esposa, você estava prestes a casar com ela, aí sua esposa diz para você o seguinte: então Fábio, eu me guardei para você, mas eu queria dizer para você que eu tive uma visita hoje pela manhã de um anjo. Aí você vai dizer: anjo? É, ele falou comigo, e ele disse que eu vou engravidar do Espírito Santo. Irmãos, isso é difícil de qualquer um compreender nos dias de hoje. Você imagina naquela época. O texto diz que ele realmente não acreditou nela,
mas ele resolveu não expor Maria. Ele terminou o noivado com ela, ele se afastou dela, mas no seu coração ele disse: se o anjo falou com ela, certamente o anjo poderá falar comigo. E foi assim na vida dele, e isso me chama a atenção para circunstâncias que acontecem na nossa vida, em que a gente às vezes é pego de surpresa com algumas coisas que acontecem, e as nossas atitudes são as piores possíveis. São atitudes de querer produzir escândalo, são atitudes de querer produzir vingança, são atitudes de querer produzir revanchismo, mas o texto diz que não foi isso que ele fez. Eu queria perguntar para você que está aqui me vendo e ouvindo: em algum momento você foi injusto com alguém? No primeiro momento você foi alvo de alguma coisa que aconteceu e depois você viu que não era muito bem assim? Você pode levantar uma de suas mãos? Essa semana o Fábio falou comigo, estava ele, a esposa Priscila e o filho, e aí o filho, ele no telefone, o filho gritando, não foi? E aí ele deu um tapa no filho, achou que o filho tivesse respondido à mãe, e aí o filho falou: pai, eu não respondi minha mãe. E aí quando a gente é pego de surpresa, a gente se arrepende. José podia ter se arrependido, mas ele resolveu esperar, ele resolveu aguardar, ele resolveu de alguma maneira esperar a manifestação de Deus. E o texto diz, as escrituras, que ele dormiu, e o anjo falou com ele, e depois do anjo falar com ele, ele teve paz no coração dele. Provavelmente quem não teve paz foi a família dele, foram os amigos dele, porque disseram para ele: pô, que história é essa, cara? Quer dizer que sua esposa é virgem, mas está grávida do Espírito Santo de Deus? Isso é loucura, irmãos. Talvez não seja uma loucura para nós, porque a gente sabe a história, mas se essa história fosse nova para você, você estaria estarrecido aqui agora. E Maria, ela foi agraciada por Deus para gerar Jesus. Eu não sei por que as pessoas não falam sobre Maria. Falam sobre Paulo, falam sobre Davi, falam sobre João, mas tem dois personagens bíblicos basicamente, que os evangélicos eles têm um probleminha, sabe? Probleminha, aquela coisa, eles são meio arranhados. Um é o apóstolo Tomé. Judas já virou, né? Judas, todo mundo malha, mete pau mesmo. Agora, Tomé, quando a gente fala de Tomé, Tomé é o incrédulo, aquele que não acreditou. E Maria, o pessoal fica meio que assim: não, Maria, ninguém fala de Maria, não pode falar de Maria. Quando na verdade essa mulher, essa mãe, ela renunciou a tudo de mais belo que existe na maternidade por amor a um chamado maior de Deus. Você imagina nos dias de hoje, Deus falar com você que através de você vai gerar um filho, para que morra por quem não merece, para salvar essas pessoas que não merecem. Eu imagino o Tito está no colo de Carla aqui, com 11 meses de idade. Maria cuidou de Jesus, Maria trocou as fraldas de Jesus, Maria ensinou tudo na vida de Jesus. E depois que ela ensinou, que ele chegou aos 30 anos de idade, ela sabia todo o projeto, todo o plano de salvação, e ela sabia, e ela se apressou a que o ministério dele começasse, porque o texto diz em João no capítulo 2, que o ministério de Jesus começou em Caná da Galiléia, num casamento que estava acontecendo, e Maria entrou na frente e disse, quando acabou o vinho: olha, fazei tudo que ele mandar. E o Senhor, ele vem sempre nos surpreendendo. Jesus, ele tem a capacidade sempre de nos surpreender. Jesus tem a capacidade de escandalizar os religiosos, aqueles que por alguma maneira eles querem que seja falado sobre moral, sobre imoralidade. Eu aprendi na minha vida que púlpito de igreja não é para falar sobre moralidade. O púlpito da igreja é para falar sobre o evangelho do reino de Deus. A gente fala sobre ensino da Bíblia nos grupos de célula, a gente fala sobre moralidade nas reuniões ministeriais, mas aqui é exclusivamente para falar sobre uma vida eterna, de alguém que morreu no meu e no seu lugar.
E aí, com isso, ela então diz para as pessoas que estavam na festa: fazei tudo que ele mandar. Você imagina, eu falei isso um dia aqui, você vai num casamento, e aí tem tudo lá, cara, aquele casamento de pompa. Eu fiz um casamento uma vez que foi uma loucura. O cara, uma brasileira casou com um americano, o cara veio de jatinho particular. Pensa, não tinha repórter internacional no casamento, um negócio faraônico. O noivo falava uma palavra em português, mas tinha tudo no casamento, irmão. Tudo que você possa imaginar tinha no casamento. Não tinham 50 pessoas no casamento. Ia ter outro casamento lá. Aí eu fiz o casamento, tinha um bar com drink, né? Aí eu fui lá, não tinha ninguém, cara, 50 pessoas, uma festa, um lugar imenso, um gramado. Aí eu fui lá, falei assim: faz um coquetel de frutas sem álcool para mim aqui. Aí ele chegou para mim, falou assim: não, aqui é só com bebida alcoólica. Eu falei para ele: pô, não tinha ninguém ali. Aí eu olhei para a festa, aqueles gatos pingados. Eu falei: meu amigo, se você não fizer para mim aqui, você vai ficar as moscas aqui, não tem ninguém aqui nessa festa. Aí ele: não é verdade, né? Aí ele fez para mim um casamento faraônico, um negócio absurdo. Aí você imagina, você vai num casamento nos dias de hoje, aí está todo mundo chapando, está todo mundo bebendo. Foi isso que aconteceu, 7 dias de festa, já estava todo mundo para lá, meu irmão, todo mundo mamado mesmo. Aí de repente acaba o vinho. Foi isso que aconteceu, irmão. Acaba o mel, aí eles chegam para Jesus, acabou o vinho. Jesus na hora está repreendido. Não, Jesus multiplica o vinho. É para deixar religioso louco. Não é, irmão? Jesus tinha que repreender tudo, acabar com a festa. Não, ele não acabou com a festa nem com a alegria. Ele produziu mais alegria ainda onde ele estava. Maria então antecipa o ministério de Jesus, fazendo com que o chamado dele diante de Deus se tornasse uma realidade. Maria não acompanhou o seu filho nas suas viagens missionárias, permaneceu em Nazaré, mas como mãe intercessora sempre esteve preocupada com ele. Porque você que é mãe, levanta a mão que eu quero ver. Você que é mãe, levanta a mão aí. Eu falo para minha esposa direto: mãe é mãe, pai ama, mas mãe é mãe, meu irmão, não tem jeito. Mãe é mãe. Estava orando mais cedo, eu, Carla e Tito no meu colo. Aí a gente, eu, ela e Tito, aí eu estava orando, nós três, ele no meu colo, estava em pé. Aí eu orando e tal, e teve uma hora que eu comecei a agradecer o Senhor. Aí eu comecei a orar por Carla. Falei: Senhor, obrigado pela vida de Carla, obrigado porque a gente projetou isso por muitos anos, que ela fosse mãe, e isso hoje é uma realidade, obrigado, Senhor. Aí o Tito começou a, no meu colo, se mexer demais e fazer alguns barulhinhos. Aí eu abri o olho e eu continuei orando. Aí eu estava orando por ela, ela estava de cabeça baixa. Quando ele começou a fazer barulho, ela abriu o olho assim. Falei: tá abrindo o olho por quê? Porque mãe é mãe, gente. Mãe se preocupa. Pode ter 40 anos de idade, 50 anos de idade. Você vai ligar para a mãe e ela vai falar: e aí, meu filho, como é que tá? Tá comendo? Tá se alimentando? Como é que você tá? Essa semana aconteceu um fato curioso. Estava num lugar, eu e Carla, e tinha uma mãe, eu acho que o filho dela tem 10 anos. E ela chegou e falou o seguinte: pastor, aconteceu uma situação com meu filho. Ele tem 10 anos. Tem 10 anos a criança. Tem 10 anos, cara? Deve ter 10 anos. Aí ela falou assim: então, a gente viajou para fora, fomos para Orlando, aí passeamos lá nos parques, foi muito legal, foi a família toda. E aí eu cheguei para ele e eu falei para ele: tá vendo, filho, como é bom viajar em família? Quando você casar, você precisa fazer isso. Aí você pega, leva a mamãe e papai para viajar com você, com sua família, com os seus filhos. Ela estava produzindo um ensino na vida dele. Aí ela: é verdade, mãe, quando eu casar eu vou viajar com você e com o papai. Aí a mãe ficou toda feliz. Passaram acho que umas 2 semanas, eles estavam num apartamento, aí ela falou assim: filho, quando você casar seria muito bom que você pudesse morar nesse prédio aqui na frente, pertinho de mamãe e de papai. Aí ele foi e falou para ela assim: ah, mãe, isso aí eu vou ter que ver com a minha esposa.
Ela ficou desesperada, irmão. Ela falou assim: pastor, a esposa já está mandando nele. Aí ela falou: pastor, eu não admito isso. Aí eu falei: irmã, quantos anos ele tem? Como assim? Pastor, isso é um absurdo. Já me pedindo ajuda. Mãe é mãe. Mãe tem a capacidade de amar, e como eu disse no início do culto, o amor que sem dúvida alguma mais se aproxima do amor de Deus é o amor materno. Eu faço faculdade de psicologia na Veiga, e esse ano, já há uns 2 anos, o segundo ano eu faço de manhã, eu fazia à noite, como assumi a igreja, faço de manhã, e faculdade hoje, você, às vezes, de acordo com a matéria que você faz, você acaba pegando e fazendo com muita gente, pessoas de outros cursos, e eu queria falar especificamente de uma mãe, que tem uma filha especial, ela tem paralisia cerebral, a menina tem 30 anos de idade, eles moram em Iguaba, e já há 5 anos, o sonho da filha é ser uma psicóloga, e há 5 anos a mãe resolveu abrir mão da vida dela, da agenda dela e de tudo que ela fazia, para realizar o sonho da filha. Então todos os dias elas saem de Iguaba, a filha, ela é portadora de necessidades especiais, ela não se locomove, ela não escreve, ela não fala direito, ela anda de cadeira de rodas, ela é limitada, e a mãe traz ela de Iguaba, e já há 5 anos, todos os dias, a mãe assiste a aula do lado dela, e eu faço algumas disciplinas com ela, e ela senta na primeira fileira, e a mãe anota tudo para ela, e ela fica ali, e a mãe anota tudo para ela. Essa mãe não tem o primário, mas através do sonho da filha, resolveu pagar um preço por um sonho maior. Saiu uma matéria dela, inclusive hoje, que eu achei incrível, no G1, que fala sobre essa disponibilidade de amor dessa mulher. Provavelmente ela vai se formar em 2021 ou 2022, por causa das dificuldades que tem de enfrentar a limitação natural dela, mas ela não desistiu, e mais, teve alguém ali com a capacidade de amar acima de todas as coisas, porque só uma mãe pode fazer isso, cara. Alguém que, como eu disse, não teve o primário, mas não se conformou com a paralisia cerebral da filha. É uma pessoa que não escreve, é uma pessoa que não fala, é uma pessoa que não anda, e a gente fica criando desculpas para aquilo que às vezes a gente não quer fazer. Mãe é mãe. Você pode dizer para quem está do seu lado: mãe é mãe. Talvez você seja pai, não esteja muito feliz de estar ouvindo isso. E quando eu digo mãe, eu não digo propriamente somente para mãe, mas talvez nós tenhamos aqui cuidadores, pessoas que fazem o papel, pessoas que desenvolvem essa função. Talvez essa função seja do pai, talvez essa função seja da avó, talvez essa função seja de alguém que gerou. Eu preguei na Betel uma quarta-feira dessa no culto deles, eu estava aqui na frente com o pastor, e aí o pastor chegou para mim e veio uma irmã, uma senhora, e ela estava com garrafas d'água de 500 ml, com um saco plástico na mão, e aí de repente o pastor recebeu dela, abraçou o pastor, e ela entregou para o pastor, e o pastor foi e me deu uma garrafa de água, e o pastor foi e falou assim: pastor, uma aguinha gelada. Aí eu, aqui embaixo, abri e bebi. Quando eu bebi, irmãos, uma água de coco gelada e doce, que coisa gostosa. Aí o pastor chegou para mim e falou assim: essa irmã é a irmã daqui da igreja?
e ela fez um voto com o Senhor, porque Deus permitiu que ela formasse todas as suas filhas, e as filhas dela foram formadas na faculdade, eu não sei qual o curso que elas fizeram, e ela criou as filhas e teve condições de pagar a faculdade vendendo água de coco. E ela disse para o Senhor que se ela conseguisse concluir isso, todas as vezes que ela viria para a casa do Senhor, ela não viria de mãos vazias. Ela iria trazer água para oferecer para o pastor, para o sacerdote, para quem quer que seja. E ele disse para mim, há muitos anos ela faz isso, porque isso demonstra uma gratidão dela com o Senhor por aquilo que ela fez, por um esforço que ela desenvolveu. Talvez essa mensagem é para uma pessoa que não teve uma relação muito boa com a figura materna, não seja uma mensagem muito boa de se ouvir, mas eu quero dizer para você, não é porque você não teve uma relação muito boa, que você não pode desfrutar desse amor materno, de alguém que cuidou de você, de alguém que amou você, de alguém que respeitou você, de alguém que fez por você quando você não poderia fazer. E ainda assim, se te faltam memórias de alguém que cuidou de você, eu quero dizer para você que o Senhor, Ele sempre te amou com um amor maior do que o amor de mãe. E você que está aqui hoje, nessa noite, eu vivi isso com a minha esposa há 10 anos, irmãos. Foram 10 anos tentando engravidar, 10 anos que vinha o dia das mães e a gente ficava com aquela luta, com aquele sentimento. Carla chorava, se angustiava. Mas quem tem uma palavra de Deus não precisa de mais nada, porque o texto que eu acabei de ler diz que tudo, não existe impossibilidades para Deus. O tema da mensagem de hoje foi a primeira frase que eu disse: para Deus nada é impossível. Você que veio aqui nessa noite, você é mãe, assim como Maria, que viu o seu filho ser entregue, porque quando Jesus, já no final do seu ministério, os algozes vieram, levaram ele, chicotearam Jesus, e o texto diz que no início do ministério, Maria estava lá, impulsionando ele, para que ele fosse em direção àquilo que Deus tinha para a vida dele. E quando ele foi pregado na cruz, o texto diz, o Evangelho de João, que Maria permaneceu aos pés da cruz com ele, chorando. Os guardas romanos rasgaram as vestes de Jesus, tiraram sorte, ali iam rasgar as vestes, tiraram sorte e ela se encontrou ali. E Jesus, pregado naquela cruz, ao ver a sua mãe, aquela mulher que cuidou dele com tanto carinho, com tanto amor, que no episódio quando eles foram a Jerusalém, ele tinha 12 anos de idade, ela se preocupou, já estava 3 dias de viagem, voltou desesperada atrás dele. Talvez tenha passado tudo isso na cabeça dele, as preocupações daquela mulher que era humana, vendo o seu filho, que era o Filho de Deus, mas como homem ali, rasgado, até de uma forma, de uma ótica humana, impotente, preso no madeiro. Jesus, ele se dirige para ela, ao lado de João, o seu amigo, aquele a quem Jesus amava, como João sempre se referia, e ele diz para João, o seu amigo, o seguinte: filho, cuide dela como se fosse sua mãe. Na cruz, Jesus, já na eminência de se entregar à morte, porque a morte não tragou, ele se entregou a ela. Ele teve a capacidade de honrar a sua mãe e de se preocupar a ponto de dizer para João, o seu amigo: a partir de hoje eu queria que você cuidasse dela como sua mãe, honrando até um fim. Isso ensina para mim e para você que nós devemos honrar até o fim. Agora, o que me chama a atenção nessa história, e eu caminho para o final, o Ministério de Louvor pode subir, é que Maria, ela cuidou de Jesus, sabendo o que ele iria enfrentar. Nós que somos pais, você que é mãe, cria os seus filhos, e às vezes a gente diz aquele ditado: a gente cria filho para o mundo, mas quando o filho começa a crescer e começa a namorar, você sabe a luta que é. O pai, ele normalmente tem mais ciúme com as meninas,
E a gente teve um café da manhã aqui para homens, no sábado. E eu falei sobre sexualidade à luz da Bíblia. E uma das coisas que eu disse para os pais, falei, você que é pai de filho homem, eu quero dizer para você, meu irmão, ensine o seu filho a respeitar a mulher dos outros. Ensina o seu filho a respeitar as mulheres, porque cabe a nós essa responsabilidade. E quando eles crescem, eles casam e vão embora. Alguns dizem que se for menina vai ficar mais apegada à família, né, do pai. Se for menino fica mais longe, isso é uma verdade. Mas Maria teve a capacidade de entregar Jesus, ela criou ele, assim como Ana, no templo, que não tinha filhos, e fez uma promessa para o Senhor, que se ele desse a ela filhos, ela entregaria, e ele tinha aproximadamente 6, 7 anos de idade, Samuel, e ela entregou no templo para o profeta Eli, e só havia de ano em ano. Maria não, Maria entregou Jesus por amor a quem a conhecia, por amor a mim e a você, por um chamado maior de Deus através do anjo Gabriel. Por isso eu queria que você se colocasse de pé. Você que é mãe, eu queria orar com você. Eu queria que você viesse aqui na frente. E você que não é mãe ainda, mas que deseja ser mãe, e você que é casada, eu queria que você saísse do seu lugar. Todas as mães aqui na frente, nós vamos orar. E nós vamos pedir que o Senhor derrame sobre a vida de vocês uma bênção espiritual. A missão que Deus deu a vocês não é uma missão qualquer. É uma missão de cuidar com um amor que só pode vir de Deus, porque é um amor que vai além de todas as expectativas humanas. Sai do seu lugar, você que é mãe. Do alto então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Isso, sai do seu lugar, você que é mãe. Vamos adorar. Eu posso até estar aflito, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Não falha, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu queria orar por vocês, vocês que estão aqui. Você quer agradar uma mãe, é só você fazer alguma coisa boa pelo filho. Você vai agradar muito a mãe. E se eu nessa noite aqui quiser agradar você que é mãe que está aqui, a única coisa que eu posso fazer é orar pelos seus filhos. Então eu quero orar pelos seus filhos. Talvez os seus filhos hoje não estejam no caminho do Senhor. Talvez os seus filhos se encontrem nas drogas, perdidos. Talvez por circunstâncias da vida você tem medo de o seu filho ter se casado com uma mulher e que tenta se afastar o seu filho de você, e isso gera medo, ansiedade, temor no seu coração. Talvez os seus filhos sejam pequenos ainda e você tem preocupação com que tipo de mundo você vai deixar para eles, porque a gente vê uma sociedade má e isso angustia você. Por isso eu quero orar junto com você pelo fruto do seu ventre, ou pelo fruto do seu coração, no caso da Carlinha. Eu quero orar pelos nossos filhos, pelos seus filhos, e pedir ao Senhor, aquele que tudo pode, que Ele guarde, que Ele abençoe. Se estiver fora dos caminhos do Senhor, que Ele traga de volta com a sua mão forte.
Você que está no seu lugar, eu queria que você estendesse suas mãos para cá. Nós vamos clamar aos céus. Pai, é em nome de Jesus, nesse momento que nós queremos orar. Estamos aqui com mães, mulheres que receberam um chamado do Senhor, te amar com um amor além do natural. Mulheres, Pai, que estão aqui e querem colocar diante do Senhor os seus filhos, as suas preocupações, que são muitas, dos filhos que estão no teu caminho e que elas têm medo deles permanecerem ou não no teu caminho, dos filhos que se encontram nas drogas, perdidos, dos filhos que não se encontram, Senhor, ainda de acordo com a tua palavra, das crianças que são pequenas e que elas querem colocar diante do Senhor o futuro, as profissões, e se porventura permanecerão diante de ti, mas assim como Maria, nós queremos nessa noite confiar na tua palavra, nós queremos crer, segundo aquilo que o anjo Gabriel, mandado pelo Senhor, disse para ela, que ela não deveria temer, que ela deveria confiar, e mais, diante de uma incerteza, diante de dúvidas, diante de preocupações existentes no coração dela, o anjo disse: não há impossibilidades para Deus. Por isso, se existem mães que estão aqui, que têm impossibilidades com os seus filhos, seja na relação, seja de qualquer ordem que for, nós queremos tomar posse dessa palavra, e nós queremos declarar sobre a vida dos nossos filhos a tua presença. E eu quero pedir que assim como na relação de Jesus e a sua mãe Maria, que os nossos filhos possam nos honrar todos os dias das suas vidas, que eles tenham a capacidade de reconhecer todo o cuidado, toda a atenção, tudo aquilo que foi feito por amor a eles, porque a mãe faz não querendo receber em troca, mãe faz não querendo esperar nada, mãe faz porque ama com o amor vindo do alto. Eu quero pedir de uma forma especial agora, que o Senhor delibere uma bênção espiritual sobre cada mãe que está aqui, cada mãe que está no teu altar, que o Senhor abençoe, que o Senhor continue dando a ela a capacidade de ser essa mulher de multitarefas, de administrar a casa, de administrar a família, de governar os filhos, de educar os filhos, que é uma função que às vezes dentro da relação do casal é deixada mais para ela. Dê a ela sabedoria, dê a ela graça, dê a ela a tua presença para que ela consiga desenvolver, para que ela consiga ensinar o caminho estando nele, para que quando os filhos crescerem não se desviem. E também eu quero pedir por aquelas que têm um sonho de terem um filho, mas que ainda por circunstâncias da vida, como Isabel, por exemplo, que era estéril, não aconteceu. Nós queremos declarar o haja do Senhor na vida dessa mulher. Nós queremos declarar um ventre fértil aberto agora. Nós queremos declarar a prosperidade do Senhor. Nós queremos declarar que elas sejam fecundas pelo poder do nome de Jesus, Pai. E que elas possam ter a alegria de ter em seus braços um filho e de amá-lo, porque só uma mãe sabe a alegria de ter em seus braços um filho e amá-lo. Nós oramos com fé, agradecidos ao Senhor por esse dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.